Que essa realmente seja uma noite onde a presença do Senhor continue se manifestando em nosso meio. Nós já sentimos a presença do Senhor aqui através dos louvores que foram ministrados. Louvores esses que falam aos nossos corações. Como nós cantamos aqui, preciso de Ti. Precisamos do Senhor a cada instante, a cada dia, a cada momento. E nós estamos aqui neste segundo culto. No culto da manhã nós compartilhávamos aqui através dos louvores que ministramos, onde a presença do Senhor foi notória em nosso meio, e celebramos a Santa Ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo, relembrando tudo aquilo que o Senhor nos fez através da sua morte e ressurreição, que nos adquiriu para Deus novamente, depois de termos perdido através do pecado de Adão. E o Senhor nos resgatou para Deus, nos dando acesso novamente à vida eterna. Então, nesta noite, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais um milagre que Ele tem nos providenciado a cada instante, a cada momento. E nós não cansamos de falar desse tema, que são os milagres de Jesus. E como eu sempre falo, eu sempre comento, que nós podemos falar o ano inteiro desses milagres, porque são muitos. E cada perspectiva, cada momento, cada dia, o Senhor vem falar conosco. Mesmo que o texto seja o mesmo, mesmo que o tema seja o mesmo, mas o milagre ele se torna novo a cada momento que nós lemos. Porque a palavra, quando se manifesta em nós, ela se manifesta naquele dia, porque a palavra ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor não é uma palavra morta, ela é uma palavra viva. Então, todos os dias que nós lemos, dependendo da situação que nós nos encontramos, ao olharmos o texto, o autor do texto, que é o Espírito Santo, fala conosco através desse texto escrito. Embora tenha sido escrito há muito tempo, ele continua falando aos nossos corações diariamente. Então, a cada dia, a cada momento, a cada instante, nós precisamos estar orando ao Senhor. E eu queria que você fechasse seus olhos nesta noite. Você que está em casa, você também memorizasse agora, começasse a mentalizar ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que Ele te revelasse tudo aquilo que você precisa aprender nesta noite. Porque também eu, quando estava preparando esta mensagem, estava aprendendo muitas coisas. Embora esse texto já tenha pregado, já tenha falado dele, coisas novas têm saído desse texto. Porque a cada dia, a palavra do Senhor fala conosco de maneira diferente. Querido Deus e amado Pai, Espírito Santo de Deus, conduza-nos a toda a verdade, como Jesus Cristo nos falou, que o Senhor nos revelaria toda a verdade. Então revela a cada um de nós a verdade oculta por trás desse texto. Tudo aquilo que precisamos aprender para recebermos o milagre do Senhor. Que a tua boa mão continue operando e agindo a nosso favor. Seja conosco, com os nossos visitantes, com aqueles que estão em casa nos assistindo, prestando atenção neste momento, que possam receber a palavra de vida, a palavra de salvação, a palavra de cura, de restauração. Nós cremos no teu favor e no teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, fazer um merchan aqui mais uma vez. Você que nos acompanha lá no aplicativo, este texto vai estar no aplicativo domingo que vem. Então, no domingo que vem, você vai estar com esse texto lá no aplicativo. Então, nós estamos aí terminando o livro de Lucas até quarta-feira, e a partir de quinta em diante nós estaremos começando no livro do Evangelho de João. E aí estaremos no decorrer, e até dia 31 de dezembro nós chegaremos no capítulo 28 de Atos. Terminando assim os 4 evangelhos, mais o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, para nós terminarmos essa nossa leitura aí diária. E todo dia tem lá o texto bíblico, mais um comentário que eu coloco a respeito do texto. Você consegue entrar no aplicativo da igreja, nas lojas de aplicativo, você entra lá e localiza Igreja Nova Vida. E você acha a Igreja Jardim Catarina, que é a nossa igreja, tá ok? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 2, melhor dizendo, esse texto vai estar sexta-feira, não é domingo não, é sexta-feira. Evangelho de João 2, esse é um texto que quem é crente conhece bem, quem não é também conhece, porque é um texto comentado, falado, sempre que passa filme a respeito da vida de Jesus, passa esse milagre
Então, um texto conhecido. Evangelho de João 2, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu tenho que fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em que cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e leve ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir o primeiro vinho bom, e depois os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Então nós vemos que aqui tem algumas particularidades nesse texto que nós precisamos observar. Primeira coisa, Jesus foi numa festa porque ele foi convidado. Diz que a sua mãe também estava ali, e também os seus discípulos. Interessante ressaltar que essa família que Jesus estava neste casamento era uma família próxima de Jesus. Por que a gente pode afirmar isso? Porque quando acaba o vinho, Maria fica sabendo do fato. Se ela fosse uma pessoa estranha àquela família, isso não ocorreria. Porque geralmente quando acontecem umas coisas assim, só fica sabendo quem é próximo. Os estranhos não. E Maria tinha acesso aos empregados da casa. Então, logo, podemos entender que eles são próximos de Jesus, é uma família próxima de Jesus. E é interessante ressaltar aqui que esta casa, esta família, tem essa proximidade com o Senhor, e que o Senhor estava ali, e ele estava pelo jeito à vontade naquele ambiente. Então nós vemos que era uma família próxima de Jesus. E aí eu estava hoje à tarde estudando essa mensagem, e aí estava lembrando, não sei se já aconteceu com alguém, mas já aconteceu muito comigo, né? A festa estava acontecendo, e festa judaica, gente, principalmente nessa época, não é festa de casamento igual a nossa, tá? Nós estamos falando de uma festa que durava 7 dias, tá ok? Nós não estamos falando de uma festa que começa no sábado, no final da tarde, vai até meia-noite, 1h da manhã, não. Nós estamos falando de uma festa que dura 7 dias, onde as pessoas comem e bebem. Seria bom nós vivermos nesse tempo e sermos convidados toda semana. Você não ia fazer nem compra. Entrava na festa na segunda, saía no domingo. Aí já entrava na outra na segunda e assim ia. Ia ser ruim para dar a festa. 7 dias. Com um bando de glotão comendo, ia ser ruim de dar a festa. Mas de ir na festa seria bom. Você podia até escolher o dia que você queria ir. 7 dias. E aí, no meio da festa, nós não sabemos quantos dias tinham passado ali, acaba o vinho. E aí eu estava lembrando daquele churrasco que alguém te convida, e aí, chega na metade do churrasco, alguém fala assim: pô, gente, acabou a carne. Vamos fazer uma vaquinha aí, vamos fazer uma inteira, para a gente comprar mais uma carne. Só aconteceu isso comigo ou com mais alguém? Sempre acontece. Aquele primo, mão de paca, que não gosta de gastar, te chama para o churrasco, chega no meio do churrasco.
Faz uma vaquinha para inteirar, para comprar mais carne. Aí aqui está uma situação. O vinho acabou. Olha o constrangimento que essa família iria passar. Olha a situação que ia se colocar aquela família. E aí, vem para nós a questão da pergunta principal nossa aqui. O que podemos tirar de aprendizado deste milagre? E aí eu pergunto, o que eu posso aprender? E eu queria que você virasse para a pessoa que está perto de você e perguntasse para ela, o que você pode aprender com esse milagre? O que você precisa aprender com este milagre? O que você tem que aprender com este milagre? É a pergunta que nós precisamos fazer. O que nós precisamos aprender? O que nós podemos aprender com este milagre de Jesus, com essa passagem? Então, olha bem, nós temos aqui, o que eu posso aprender? A primeira coisa que precisa acontecer para que aconteça um milagre, precisa haver uma necessidade. Se não houver uma necessidade, não tem motivo para haver um milagre. Então, todo milagre começa com uma necessidade. A festa está acontecendo, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, todo mundo se alegrando, todo mundo festejando. Aí alguém chega e diz, acabou o vinho. Aconteceu uma necessidade. Então, para haver o milagre, sempre vai haver uma necessidade. Seja ela qual for, física, emocional, espiritual, financeira, seja qual for. Alguém vai ter uma necessidade para que haja um milagre. O milagre é sempre uma reação de uma ação, de uma necessidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, que nós precisamos entender, quando eu tenho uma necessidade que excede a minha própria capacidade de resolução, eu preciso de um milagre. Aqui, como eu falei, podia juntar todo mundo, pessoal coçar o bolso, sempre tem aquele pessoal que tem escorpião no bolso, não gosta de meter a mão, porque acha que vai ser picado pelo escorpião. Sempre tem aqueles serrotes no meio que nem faz nada, só cega. Mas havia uma necessidade. Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer para que o milagre seja gerado. Haver uma necessidade. Ok? Primeira coisa, precisa haver uma necessidade para que o milagre aconteça. Então, está aí. Versículo 3, parte A. Quando o vinho acabou. O vinho aqui, lá no Oriente, na Antiguidade, o vinho sempre era ligado a sinônimo de alegria. Para os gregos, para os romanos principalmente, o vinho era sinal de alegria. O deus Baco, que é o deus do vinho, deus da alegria, né? As festas de Baco duravam meses, regado a muito vinho, e as pessoas acabavam rindo à toa, né? Todo mundo bêbado. E era assim ligado. Então, a alegria da festa acabou. E aí há uma necessidade. E a segunda coisa, para que aconteça o milagre, quando tem uma necessidade, precisa haver alguém que tem que interceder. Alguém deve interceder. Alguém precisa interceder para que haja um milagre. Quando há uma necessidade, alguém precisa pedir, alguém precisa intervir, alguém precisa se colocar à disposição para a intercessão. Alguns milagres que Jesus realizou, não houve uma intercessão. Simplesmente o Senhor decidiu, pela sua graça e misericórdia, realizar o milagre. Um caso clássico desse é a viúva de Naim. O filho dela estava morto, ela não pediu nada, ela não falou nada, estava chorando, Jesus simplesmente olhou, se moveu de íntima compaixão e ressuscitou o filho dela. Ninguém intercedeu por aquele jovem, ninguém pediu nada. O Senhor se compadeceu daquela situação e realizou o milagre. Pronto. Mas, em via de regra, alguém vai interceder, ou a pessoa, ou um terceiro, ou um amigo, ou um parente, ou um conhecido.
Alguém vai estar intercedendo para que haja um milagre, para que o milagre ocorra. Então, a primeira coisa, precisa haver uma necessidade, e a segunda coisa, precisa haver alguém que interceda através daquela situação. Alguém que interceda por aquela necessidade. Então, está aí, no versículo 3, parte B, diz: a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Maria vai interceder por aquela situação. Como eu falei, devia ser uma família próxima. Que ela está intercedendo para que Jesus interceda, ou melhor, Jesus intervenha naquela situação, para acabar com aquele problema que estava acontecendo. E aí, alguém precisa interceder. E aí, quando eu falo em intercessão, sempre lembro do profeta Ezequiel. Deus fala para o profeta Ezequiel: Ezequiel, eu procurei alguém que se colocasse na brecha por este povo. Um profeta, um sacerdote, um levita, um rei. Não achei ninguém. Não achei ninguém que se colocasse diante de mim, esse povo, para que eu não viesse e matasse esse povo, exterminasse esse povo. Grande era a ira do Senhor contra o povo de Israel. Então o Senhor precisa achar em nós esse intercessor, a mim e você. O intercessor pela nossa casa, pela nossa família, pelo bairro, pela nação. Nós estamos na época de eleição, de mudanças. Não quero saber de eleição não quero saber de político não, querido. Quer você queira, quer não, essa situação vai te atingir. A intercessão pela nação, por aqueles que são autoridades legais estabelecidas neste país, não é que você queira ou não é que você goste ou não, é um mandamento. Orai pelas autoridades estabelecidas, porque elas são estabelecidas por quem? Pelo voto? Não, por Deus. Deus está acima do mover político, do entendimento político, seja ele qual for. Cada modo de governo, seja ele qual for, Deus está acima deles. As autoridades são estabelecidas por Deus, quer eu goste delas ou não. Deus não falou assim, se você gostar do candidato, se você gostar do prefeito, do vereador, do governador, do presidente, você ore pela vida dele. Foi isso que o Senhor falou? Não. Você tem que orar, quer você goste, quer não. É uma obrigação do cristão orar pela autoridade estabelecida. Porque se o governo for bem, eu vou colher os frutos. Se o governo for mal, eu vou pagar a penalidade. Então tem que orar para que tudo vá bem, porque essa é a vontade do Senhor. Então alguém precisa interceder para que haja um milagre, para que o milagre aconteça. E Maria vai interceder por aquela família, por aquela situação. Terceira coisa que precisa acontecer, que eu preciso aprender para que aconteça o milagre. A terceira coisa é, para acontecer o milagre, alguém precisa ter autoridade espiritual. Se não houver autoridade espiritual, não tem milagres. Alguém precisa ter autoridade espiritual. Quando alguém vem e pede oração para nós, é porque aquela pessoa acredita que nós temos autoridade espiritual. Porque a pessoa deveria. A pessoa que chega aqui e fala assim, coloca o meu nome aí na oração, pode orar por mim, pode orar pela minha filha, pelo meu pai, é porque ela acredita que nesta igreja há uma autoridade espiritual, porque senão nem viria. Você que de repente está com a sua Bíblia, é parado na rua por alguém, e a pessoa, rapaz, estou passando por uma situação assim, ora pela minha vida, é porque a pessoa está identificando em você uma autoridade espiritual. Então, para que o milagre ocorra, para que o milagre aconteça, precisa haver alguém que tenha uma autoridade espiritual. Nesse caso aqui é o próprio Jesus, que Maria vai falar com ele. Estava Jesus, estavam os apóstolos lá, era o começo do ministério de Jesus, os discípulos estavam com ele, mas Maria vai falar com quem? Vai falar com Pedro? Não.
João estava ali, Tiago estava ali, Judas também estava ali, gente. Mas ela falar com quem? Com o principal. Se eu posso falar com o dono, eu vou falar com o gerente? Não. E aí ela vai falar com Jesus. Alguém precisa ter autoridade espiritual. E aí Jesus diz lá no versículo 7 e 8, parte A, diz assim: Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles encheram até a boca. Em seguida mandou: tire um pouco de água destes potes e leve ao dirigente da festa. Vamos entender um pouquinho aqui, gente. Vocês acham que esses empregados iam obedecer uma pessoa que eles não soubessem que tem alguma influência sobre a casa? Você chega de bicão numa festa, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Você fala assim: ô, serve aqui a minha mesa, alguém vai servir? Vai servir a mesa do dono, quem está bancando a festa. Eu fui num churrasco há pouco tempo, corporativo, da empresa. Aí o negócio estava bom, bem servido e tudo. Mas lá na mesa do dono, né? Daquele que paga, a carne era diferenciada, gente. A carne que estava servindo para a gente estava boa. Mas quando eu fui lá na outra mesa, o negócio lá era melhor. Quem está servindo não é bobo. Entre servir melhor ao quem paga e a quem só come, vai servir quem? A só quem come? Não, vai servir a quem paga melhor, ué. É um princípio, gente. Então aqui, quando Jesus dá essa ordem, que Jesus manda, é porque Jesus conhecia essas pessoas conheciam Jesus, eram pessoas próximas. E porque ele tem autoridade espiritual. E aquele que tem autoridade espiritual, as pessoas acreditam, as pessoas creem. E aí Jesus fala para ele: olha só, enche aqueles potes de água. Olha só o que tem dentro desse texto aqui, gente. Enche aqueles potes ali d'água. Aí os caras fazem o quê? Enche até a boca. Agora peguem essa água e levem lá ao responsável pela festa, ao mestre de cerimônia. Imagine a situação. Você é garçom, acontece um negócio desse, acaba a bebida principal da festa. Aí o camarada pega a água. Imagina a situação, gente. O cara pega, manda botar água num lugar e fala assim: vai lá e serve para o camarada. Qual seria a sua reação como garçom? Pô, vou chegar lá, vou servir essa água para o cara vai brigar comigo. Vai me dar um fora. Mas aqueles empregados também creram. Eles só foram porque eles acreditaram, eles creram, gente. Não tem outro sentido nesse texto. Para haver o milagre, precisa haver autoridade espiritual e precisa crer na autoridade espiritual. Porque não adianta eu orar pela sua vida, falar que você está curado e você não acreditar em mim. Você vai estar curado ou não, porque você não acredita na autoridade. Então nós precisamos crer na autoridade. Então nós precisamos entender que quando o Senhor fala, está falado. Quando ele diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados, nós fomos sarados. Quando ele diz que ele já levou sobre ele todas as nossas dores, ele já levou sobre ele todas as nossas dores. Não, mas no meu caso, não tem meu caso, não tem seu caso, não tem caso de ninguém. O texto é esse. Então aqueles homens, aqueles servos, aqueles serviçais, os empregados acreditaram na palavra de Jesus. Eles foram levar uma água para o cara beber. O chefe. O que é isso? Não, o sujeito lá mandou trazer aqui. De repente o cara provasse, se fosse água mesmo, o cara mandava todo mundo embora. E aí? Mas eles creram, eles acreditaram. Então a autoridade espiritual manda fazer uma coisa, parece loucura, parece doideira.
Mas a gente precisa crer. Porque quando nós cremos, há um milagre, é uma resposta de Deus. Porque Deus age no sobrenatural. Nós agimos no natural. Não vou levar isso não. Vai que o cara não esteja de bom lá, não esteja de boa, esteja sabendo que o vinho acabou, esteja de mau humor. Ainda vou botar água para o cara beber? Vai me mandar embora, vai me dispensar, não vai nem me pagar o dia. E aí? Vou perder o dia ainda? Ou então a semana, sabe-se quantos dias estava acontecendo a festa? Então a autoridade espiritual é um símbolo de Deus em nosso meio. Então Jesus fala com ele e eles vão. E aí é o quarto ponto, que é a resposta aí desse 8, parte C, que é o final. Para acontecer o milagre, alguém precisa obedecer à autoridade espiritual. Você tem obedecido à autoridade espiritual? Você tem ouvido a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida? Você só veio parar nessa igreja porque Deus te trouxe até aqui. Você é membro dessa igreja porque o Senhor te atraiu até aqui. Nós, como igreja de Nova Vida, não temos a capacidade de te atrair até aqui, de te trazer até aqui. Até porque a gente não tem nenhum show pirotécnico, nós não temos, não temos com a igreja acabada, estamos em obra, faltamos fazer um montão de coisa. Nós não temos como atrair ninguém até aqui, gente. Nem pelo espaço físico nesse momento. Quando a nossa igreja estiver acabada, tiver tudo funcionando a pleno vapor, é outra coisa. Mas nesse momento, nem isso a gente consegue fazer. Atrair alguém pela beleza. É o Espírito Santo que atrai, é o Espírito Santo que traz, é o Espírito Santo que te conduz até aqui. Você que está nos assistindo através da live, foi o Espírito Santo que te colocou aí. Porque você podia assistir outras mensagens em qualquer outro lugar. Você está na internet. Você podia assistir pregação de qualquer outro lugar. Mas o Espírito Santo te colocou aí, o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para você ouvir essa mensagem, que você precisa obedecer à autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Mandou fazer? Faça, obedeça. É o que esses homens fizeram, o que os trabalhadores ali, os empregados fizeram. Eles obedeceram a parte C aí do texto. Leva a água lá o dirigente. Eles levaram. E aí? A partir da obediência, para acontecer o milagre, precisa acontecer a obediência, precisa ocorrer a obediência. Sem obediência não há milagre. Sem obediência o milagre não acontece. Porque o milagre acontece a partir da obediência. Aqueles homens levaram aquilo para o chefe beber, para o responsável da festa beber, para o mestre de cerimônias beber. E aí, vem o quinto passo para nós. Para o milagre acontecer, alguém precisa provar. Precisa comprovar. Precisa tentar entender. Embora não vá conseguir muitas das vezes. Porque, como eu falei, o milagre é sobrenatural. Não, mas o diagnóstico dizia que o cara ia morrer. E o cara está vivo? Mas a ciência não tem mais resposta para esse caso. Mas o Senhor, Ele excede a todo entendimento. Ele está acima do entendimento natural. E aí, aqueles empregados levaram para o mestre de cerimônia. Levaram para o dirigente da festa, para o responsável da festa. E aí, olha o que acontece. Então, o dirigente da festa provou do quê? Ele provou do quê? Foi do vinho? Não, ele provou da água. Porque até então os caras levaram o quê? Levaram o vinho? Não, eles levaram água. Aonde aconteceu o milagre? Na obediência. O milagre ocorre na obediência. Jesus mandou encher os potes de água, os caras pegaram água para o dirigente da festa beber. Tem gente que acha que eles já pegaram vinho. Não. Presta atenção no texto. Tem gente que acha que Jesus já transformou o vinho ali, a água em vinho, na hora que ele mexe lá. Não, gente, não é não. Porque diz que os caras pegaram o quê?
A água. E que o mestre de cerimônias provou o quê? A água. O milagre acontece na obediência. Quando você está no caminho, obedecendo a palavra da autoridade espiritual, o milagre acontece. O milagre não acontece nem antes nem depois, acontece na trajetória, quando você crê, quando você acredita. Quando a palavra é liberada e você diz, eu creio, eu acredito, Deus realiza um milagre ali. E aí você vai fazer o exame só para comprovar. Quando você faz um exame novamente, não dá nada, é só para comprovar. Para atestar aquilo que Deus já fez, porque Deus já realizou o milagre. É isso que acontece quando você está em obediência à palavra que foi ministrada. Ah, mas eu não acredito assim não. Então a gente não tem o que fazer. Porque não sou eu que não estou falando não, é o texto quem está falando. Eu só estou mostrando para você. Porque de repente você leu esse texto a vida inteira, e ouviu pregações a vida inteira que o cara passou muito rápido, lendo o texto muito rápido, sem cuidado, aí ele vai dizer, não, Jesus transformou o vinho lá, na hora que ele botou a mão na água lá, que ele mandou separar a água, já transformou. Não, diz que o vinho foi transformado aonde? No processo, na trajetória. Aí quando o cara prova o que parecia ser água, opa, ele não sabia de onde tinha vindo aquilo. Embora o texto diz que os empregados sabiam. Os camaradas acreditaram na autoridade espiritual. Sabia que alguma coisa ia acontecer. E olha que nós estamos falando do primeiro milagre de Jesus, gente. Nós não estamos falando aqui que Jesus já tinha uns 3, 4 anos realizando milagre, não. Porque acreditar depois que ele tivesse ressuscitado morto, alimentado uma multidão, seria fácil. Nós estamos falando aqui de uma autoridade espiritual que não tinha se manifestado ainda. Foi só Jesus? Não, é Deus que faz isso. É Deus que traz, é Deus que faz, é Deus que faz as pessoas acreditarem na nossa palavra. Quem creu na nossa pregação, perguntou a Isaías. Aquele que o Espírito Santo quer que creia. Então aqueles homens foram lá e levaram, o mestre de cerimônia provou. Aí ele vai dar uma bronca no noivo. Não é isso que o texto está dizendo aí? Ao provar daquele vinho transformado, daquela água que foi transformada em vinho, ele pega e chama o noivo. Aí o versículo 10 aí, e disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois de todo mundo está na manguaça, já está alegrinho, já está bêbado, tem empurrado o pé na jaca, todo mundo já está chapado, aí dá um vinho de terceira. Assim. Primeiro começa a servir a carne melhor. Aí lá no final do churrasco, tá aquela fraldinha, tá aquele lombinho. Mas no começo vem o quê? Vem a picanha, vem a alcatra, vem a maminha. De repente, chegar lá no final, você vai comer pé de frango, pescoço assado. Mas no começo vai comer o quê? O melhor. E o vinho servido era sempre o melhor primeiro. Porque depois que estava todo mundo bêbado, tudo que vier, vinha bem. Vamos beber qualquer coisa. Mas no começo as pessoas estão sóbrias. E aí, o camarada chama o noivo e fala só, não entendi. Você serviu um vinho inferior primeiro para depois servir o melhor? Sabe o que é isso, gente? É a ação poderosa de Deus na nossa vida. Quem nós éramos quando nós éramos mais novos? Sei lá quem você era. Mas tem algumas pessoas aqui que eu estou olhando. Jesus tem misericórdia, já contaram as experiências, as histórias de vida. E hoje? Hoje é a melhor parte, hoje é o melhor vinho. Hoje são melhores pessoas. Hoje são melhores esposos, são melhores esposas, são melhores filhos, são melhores pais. Isso acontece conosco.
O nosso encontro com Jesus, que gera um milagre, gera uma transformação, nos transforma em pessoas melhores. A mesma coisa com o vinho. A partir do encontro com Jesus, a presença de Jesus ali, manifestada pela obediência daqueles homens, transforma aquilo, que vai gerar algo que o cara nunca tinha visto. De repente era um mestre de cerimônia com experiência, e ele vai falar, rapaz, todo mundo faz isso, serve o vinho melhor primeiro para depois servir o inferior. No entanto, você deixou o melhor guardado até agora. O melhor de Deus, querido, é agora. O melhor de Deus é hoje. O melhor de Deus é já. O melhor de Deus o Senhor está colocando na sua vida. Às vezes a gente olha lá, não, porque quando eu era mais novo eu fazia isso, fazia aquilo. Dava dinheiro na mão do Satanás, gastava dinheiro à toa, jogava dinheiro fora, gastava dinheiro com mulher na rua, investia em lugar errado. Isso era bom? Não, gente. O melhor de Deus é agora, é você investir no reino de Deus, é você investir nas pessoas. É você investir aonde Deus realmente quer que você invista. Esse é o melhor tempo, esse é o momento de nós agirmos. Deus tem preparado o melhor para nós nesse tempo. Não, pastor, é o tempo da crise, estamos em pandemia, estamos não sei o quê. Gente, aqui a gente tem casos de pessoas que no meio da crise, a crise começou a abrir um negócio. E o negócio está fluindo. No meio da crise. A crise começou, ele estava aqui de manhã, ele não está aqui agora. A crise começou, ele abriu um negócio. Estamos aí 7 meses, quase 8 meses, não é isso? Foi quando ele abriu o negócio. E o negócio está indo bem. Mas não é o tempo da crise? Não é o tempo da dificuldade? Vamos fechar tudo? Vamos parar tudo? Não, gente. Na época da crise é a época da oportunidade. Quando você acredita na palavra espiritual que é liberada. Nós precisamos entender isso, é o tempo da oportunidade de Deus nos fazer crescer, porque a vontade de Deus é o quê? Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, de fazê-los crescer e não diminuir, de fazê-los prosperar e dar um futuro. Essa é a palavra que Deus liberou para nós. Então aquele homem vai falar com o noivo, rapaz, você não bate bem não. Está fazendo o contrário a todo mundo, mas isso é a presença de Deus em nossas vidas. O que ninguém faz, a gente pode fazer. O que ninguém acredita, a gente acredita. A gente vive no lugar que ninguém vive, nós vivemos no sobrenatural de Deus. Porque nós acreditamos assim, nós fomos chamados para isso. Nós fomos viver para viver além das aparências, além da normalidade. Nós fomos chamados para viver no mundo de Deus. Aonde o centurião de Cafarnaum diz, o senhor não precisa nem ir na minha casa não, dá uma ordem daqui que meu servo vai ficar curado e acabou. Aí Jesus falou, rapaz, nunca vi fé assim, nem em Jerusalém, nem no meio dos meus que lê a palavra, não consegue acreditar como o cara acredita. O cara acredita no sobrenatural, porque pela palavra tudo passou a existir. E aí nós vemos a graça de Deus reinando sobre nossas vidas. E aí, para nós terminarmos, para o milagre acontecer, essa é a melhor parte. Coloca aí para nós, Stephanie. Para acontecer o milagre, alguém precisa receber. Você quer receber o milagre de Deus nessa noite? Você quer receber o milagre do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família? Então se prepara, querido, para acreditar na palavra da autoridade espiritual que é liberada neste lugar, nessa casa, em todas as casas que pregam a verdade do Senhor. A gente não está aqui para enganar ninguém, não, dizendo que todo mundo vai ficar rico, que todo mundo vai ficar milionário, que todo mundo vai ser empresário. Não, a gente não está aqui para falar isso não, gente, porque isso é mentira. Jesus falou, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Sempre vai ter gente necessitada na igreja. Isso é um fato, nós não podemos mudar, não tem como mudar, porque a palavra de Deus é essa. Até porque quando há necessitados no nosso meio, vai exercitar a nossa fé. Porque o apóstolo Tiago diz o quê? Você diz que tem fé, mas não apresenta obra nenhuma, não ajuda ninguém, não beneficia ninguém, não abençoa ninguém. Que fé é essa? Fé que só acumula? A fé daquele rico louco? É essa a fé que você tem? Que só acumula, que só junta, que só recebe, que só compra, que só gasta? É essa a sua fé? Não, é a fé que compartilha. Qual é o pecado do rico insensato? Foi ele ter plantado mais? Foi ele ter feito mais celeiros para poder plantar mais, para produzir mais? Foi esse o pecado dele? Não.
E em nenhum momento ele glorifica a Deus, ele agradece a Deus, ele abençoa ninguém. Ele só quer para ele, esse é o pecado dele. Essa é a loucura dele. Ele não abençoa ninguém, ele não dizima, ele não oferta, ele não ajuda os pobres, não ajuda ninguém. Então, querido, o que nós precisamos entender e aprender? O milagre do Senhor, ele acontece na nossa vida, quando nós acreditamos na palavra dele. E aí, para nós fecharmos, alguém vai receber o milagre. Aí ele diz aí, você guardou o melhor até agora. Você guardou o melhor até o final. Você guardou o milagre melhor para o final. Isso é o que Deus tem para nós. Nesse tempo, no tempo do final, no final da crise, no tempo do final da pandemia, Deus vai fazer milagres extraordinários em nosso meio. Você crê nisso, você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o Senhor, você pode se apossar dessa palavra. Deus vai te dar o melhor nesse tempo, aonde ninguém acredita, onde todo mundo acha que vai fechar. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai multiplicar, porque a vontade de Deus é que nós cresçamos e multiplicamos. E aí, querido, você vai receber o melhor de Deus que Ele tem guardado até agora, porque esse é o tempo de Deus abençoar a sua igreja. Então eu queria que você ficasse de pé, e nós vamos cantar uma canção. Eu ia cantar uma outra canção, mas eu estava de tarde ouvindo um programa de músicas antigas, música da época do pastor Renê, do pessoal aí. As minhas músicas são mais recentes, porque eu sou mais novo, e aí eu escutava essa canção. E a canção de daí, ela diz, olha para mim, eu farei o que for preciso para te ter ao meu lado, para te ver, para te tocar, para estar